Oiê, meu nome é Clara, tenho 20 anos e atualmente sou estudante de medicina com bolsa integral. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês todas as técnicas e compartilhar todas as dicas que eu usei durante meu tempo de preparo. Desde o ensino médio, coisas que quem está no ensino médio pode começar a aplicar agora, até para quem está no cursinho. Foram 2 anos de cursinho que eu fiz até chegar na realização desse sonho tão importante, né? Então continue no vídeo e aproveite todas as dicas. Então, gente, nesse vídeo eu quero ser bem sucinta e compartilhar com vocês um pouquinho do meu preparo, quais métodos de estudo eu usei e tudo mais. Tudo começou no meu ensino médio. Eu estudei numa escola pública, lá era uma escola assim, não era a pior escola pública, mas também não era das melhores, tipo uma particular da vida, mas me dava um preparo bom. Eles conseguiam passar os conteúdos, não tinham greves nem nada assim, então eu consegui ter um bom preparo. Porém, não era um preparo voltado para quem quer medicina, porque a gente sabe que é um vestibular concorrido, que todo mundo quer muito, então assim, você precisa ter um diferencial. E a minha escola não proporcionava isso. Porém, como eu sempre fui uma boa aluna, sempre gostei de ter notas boas, tinha as minhas dificuldades, que normalmente eram física e matemática, mas sempre me dava bem, sabe? Não era de pegar recuperação, sempre me esforcei muito, nunca dei trabalho, assim, né, em questão de responsabilidade, eu sempre fui muito centrada em relação aos meus estudos. Porém, eu cheguei, fiz meu Enem, não foi suficiente para passar em medicina, e eu sabia que eu teria que ir para um ano de cursinho. Então, pra você, eu recebo muito essa pergunta lá no meu Instagram, no Futuramente Clara. Eu recebo muito essa pergunta do que fazer no ensino médio, que como eu posso me preparar desde o primeiro ano do ensino médio. E eu acho que é um período da vida que a gente tem que aproveitar, que não é só pensar em vestibular, em cursinho e tudo mais. Então, minha dica é: estude pro futuro. E esse foi um erro que eu cometi. Eu não estudava assim pra ter um conhecimento a longo prazo. Eu estudava pra fazer aquela prova e depois eu não revisava e deixava o conteúdo pra trás. Tipo assim, tirei nota boa, passei, então ficou pra trás. E pro Enem é importante que você tenha esse conteúdo a longo prazo. Então estude, faça suas anotações, exercícios, para você fixar aquilo, para quando chegasse o momento de fazer Enem, de fazer vestibular, você tenha isso fixo. Tirando isso, aproveite seus colegas, aproveite esse momento. Tudo que vem, eu acho que cada período da nossa vida é uma fase. Então aproveite essa fase de colégio e não fica bitolado em passar em vestibular, em querer medicina, porque as coisas se resolvem, sabe? Agora passando pro meu primeiro ano de cursinho, foi assim, um susto. Uma sala lotada, né? E olha que meu cursinho ainda era salas reduzidas, mas mesmo assim era mais cheio do que eu estava acostumada no colégio, com todo mundo ali querendo um curso, querendo uma federal, querendo passar no curso dos sonhos, a maioria, se eu não me engano, queria medicina mesmo. Então, assim, foi um pouco assustador. E aí os professores passando vários conteúdos e uma aula atrás da outra. E assim, eu sei que eu fiquei muito assustada nesse primeiro ano, sabe? Eu não sabia muito bem como estudar. Durante o meu ensino médio eu fazia muito resumo. E eu cheguei no cursinho falando assim, eu não vou fazer resumo, todo mundo fala que resumo é um estudo passivo, então eu quero mudar, eu quero fazer uma forma que eu vou passar no meu primeiro ano de cursinho. E assim, mesmo assim eu ficava perdida, porque de manhã eu via as aulas, assistia todas as aulas, não faltava, sempre estava ali, e à tarde eu estudava. Só que eu dividi meu tempo de estudo no tipo assim, de 2 horas às 3h30 eu vou estudar matemática, de 3h40 às 4h40 eu vou estudar linguagens, sabe? Umas divisões assim. E eu seguia muito por tempo, tipo assim, dava 2h30 não, 3h30, e eu terminava aquele assunto e passava pro próximo, mesmo se eu não tivesse terminado de estudar tudo, mesmo se eu não tivesse segura. E eu acho que isso foi um dos meus erros, sabe? E como eu estudava? No início do meu primeiro ano de cursinho, eu pegava apostila, eu via a aula, fazia as minhas anotações, pegava a apostila, lia a apostila, grifava a apostila, e aí, com o meu tempo de estudo, né, se eu tinha 1h30 para estudar aquele conteúdo, sobrava 20 minutos para fazer exercício, e às vezes nem sobrava, igual conteúdos de humanas, não tinha tempo de fazer exercício do jeito que eu fazia, sabe? Então isso foi um problema pra mim, porque eu achei que eu tava arrasando
E no fundo não adiantava tanto, porque igual a gente tá falando, isso ainda é um estudo passivo. Menos que os resumos, mas ainda é. Então, assim, meu primeiro ano de cursinho eu errei muito nisso. No final do ano eu fiz uma salinha de matemática. Não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui em BH, salinha é tipo uma isolada, uma específica, como eu sei que falam em outras cidades. Professor, tipo, que vai dar matemática pra você desde o início. Então eu fiz um intensivo, que foram os últimos 5 meses pré-ENEM. E aí a minha cabeça abriu, porque o meu professor da salinha, ele fazia planejamento de estudo, ele dava essa orientação, como se fosse uma mentoria de estudo mesmo. E aí ele foi e falou comigo que tinha coisas ali que eu fazia que funcionavam e outras que não, e que ali era a hora de eu fazer exercício. E aí foi quando a minha cabeça acendeu e eu falei, realmente, eu tenho que fazer exercício. E foi o método de estudo que me ajudou muito no final do meu primeiro ano de cursinho e durante todo o meu segundo ano de cursinho, que é fazer muito exercício e corrigir e entender os meus erros. No meu primeiro ano eu fazia todos os simulados. Todo sábado, todo domingo eu batia ponto no cursinho, fazia simulado, simulado poliedro, simulado do próprio cursinho, qualquer simulado eu estava fazendo. Mas eu só fazia, eu não corrigia, eu não entendia o que eu estava errando. Então, essa é a minha dica pra vocês. De método de estudo, você tem que fazer exercício, mas você tem que corrigir e entender. Não adianta simplesmente você fazer uma lista enorme, corrigir, acertei 60% e passar pra próxima. Não. Você tem que entender por que você errou os 40%. Foi porque eu não sei o conteúdo? Foi porque eu não entendi essa parte? Foi porque eu não tenho um conceito? Foi erro de bobeira? Eu esqueci uma fórmula? Então, essa é a minha dica pra vocês, que com certeza vai fazer um diferencial enorme nos seus estudos para passar em medicina e para passar em qualquer outro vestibular mais disputado. Fazer exercício, fazer simulados, tentando entender o que a prova quer de você e por que você não está atingindo aquilo que ela espera, entendeu? Então, sem dúvidas, esse foi meu maior diferencial no primeiro ano de cursinho, quando eu entendi que o estudo não era sentar e ficar a tarde inteira no cursinho, mas lendo a apostila, que era uma coisa, lendo o que eu já tinha visto na aula de manhã e tentando fazer 20 minutos de exercício. Não, você pode ler a apostila, você pode ler anotações, fazer alguma anotação, mas isso não deve ser a maior parte do seu estudo. Se eu olhasse para trás e falava dicas para passar em medicina no meu primeiro ano de cursinho, é isso. Coisa, redação, que não pode faltar. Redação eu sempre me dediquei muito e eu sempre tive uma facilidade. Então isso não foi um problema para mim. Eu cheguei no cursinho, tive um baque, né, porque minha primeira nota foi muito ruim, então eu tive que mudar, eu tive que fazer alguma coisa para melhorar meu desempenho em redação. Então eu fiz alguns cursos extras, mas aí eu consegui chegar no meu modelo de redação, do jeito que eu fazia, do jeito que eu gostava e que eu tinha facilidade em escrever. Então fazia uma redação por semana, no próximo ao Enem eu comecei a fazer 2, mas assim, não era uma coisa, era mais para eu pegar temas que eu não tinha pego ao longo do ano. E isso me ajudou bastante. Então vamos pro meu segundo ano de cursinho. Foi quando a minha ficha caiu. Foi quando eu falei assim, vou focar no que eu não fiz no ano anterior. Então essa é uma dica que eu dou muito pra todo mundo. Avaliar o que você fez no seu ano anterior. Se seu ano anterior foi o terceiro ano do ensino médio, se foi outro período. Gente, agora tá começando a chover. E se tiver um barulho de chuva, eu vou pedir desculpas. No segundo ano, você tem que focar em fazer o que você não fez no ano anterior. No meu primeiro ano, foi quando eu comecei a melhorar a minha base. Eu tinha uma base boa, mas eu melhorei ela, fundamentei um pouco mais. Conheci assuntos que eu não tinha visto durante o ensino médio, porque sempre vai ter assuntos que você não lembra, assuntos que você não viu. E outra coisa que eu fiz foi negligenciar as minhas dificuldades. Assim, eu sabia que era importante matemática, então matemática acabou que eu consegui focar um pouco mais, fazer mais exercícios. Mas física eu não tinha uma base boa, eu nunca fui boa durante o ensino médio e eu precisava melhorar. Só que no meu primeiro ano eu não tinha essa maturidade de que eu tinha que saber coisas que eu não gostava para chegar onde eu queria chegar. Porque medicina é assim, gente, medicina você acaba tendo a maturidade de entender que por mais que talvez você não use força elétrica na medicina, o que eu não sei, porque já vi várias coisas de física e química que eu achei que eu nunca ia usar, mas que eu tô usando durante meu curso. E você vai ter que aprender aquilo pra chegar onde você quer, sabe? E então, assim, não vai ser só coisas bonitas, do tipo...
eu vou estudar só biologia, estudar só redação, que era o que eu gostava, pra chegar onde eu quero. Não, você vai ter que ter momentos de sacrifício e às vezes seu sacrifício vai ter que ser decorar fórmula de matemática, decorar fórmula de física e tentar entender o que é força elétrica, o que é movimento retilíneo uniforme, sabe? Então, eu tive essa maturidade no meu segundo ano e aí o meu primeiro dia de cursinho no segundo ano, eu cheguei com a cabeça de eu vou aprender tudo e mesmo que eu tenha traumas de física, que eu acho que eu não seja capaz de aprender física, eu vou tirar tudo isso da minha cabeça e vou entrar naquela sala pra aprender física. E aí minha primeira aula do cursinho no segundo ano foi física. E aí eu já tava com um caderno, já tava assim, pensando, eu vou focar, não vou me distrair, não vou mexer no celular, não vou fazer nada. Mesmo que a aula esteja chata, mesmo que eu não esteja entendendo, eu vou estar ali perseverante de que eu vou aprender. E isso mudou completamente. Então, assim, eu acho que vocês têm que chegar numa nova fase, num novo momento de preparação, com a cabeça de que você vai aprender, você é capaz. Não é porque eu passei, porque eu consegui uma bolsa, ou porque uma fulano passou na federal, ou qualquer coisa, que você é menos capaz, ou ele é mais capaz que você. Eu construí minha base, desde a primeira aula, aprendendo vetor, que para alguns pode ser uma coisa boba. Eu tive que aprender vetor para eu conseguir fazer cálculos no futuro, sabe? Para eu entender o movimento retilíneo uniforme, o movimento uniformemente variado. Eu tive que aprender matemática básica, porcentagem, conta de raciocínio lógico, para eu conseguir ir bem lá no final do Enem. Então eu acho que essa é a minha maior dica para vocês. Deixem os traumas para trás quando vocês forem entrar no cursinho ou entrar em qualquer novo ano da vida. Deixem os traumas para trás e pensem, eu sou capaz, eu vou conseguir. E isso já é metade do caminho, é você ter disposição para chegar ali. Então é isso, se vocês quiserem um vídeo mais específico contando como eu estudei em cada ano, eu conto pra vocês, mas basicamente foi isso, foi fazer muito exercício, fazer redação, tentar construir minha base em matérias que eu tinha dificuldade e uma coisa, que eu não posso esquecer, como eu organizava o que eu ia estudar em cada dia, eu também posso mostrar como é que eu fazia meu cronograma de estudos. Mas eu tinha um caderninho que todo dia eu anotava, isso é até da época, pra quem é mais antigo aqui no YouTube, que acompanhava a Luana Carolina Studies, ela tinha um caderninho que ela anotava todo dia quais matérias foram dadas e ela ia dando check nas matérias dadas pelos professores quando ela estudava à tarde. E eu fiz muito isso nos meus 2 anos de cursinho, era o que me deixava com a cabeça no lugar de que eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Então, lógico que tinha dias que eu não fazia tudo. Eu tenho até esse caderninho aqui, depois eu posso mostrar pra vocês. Não é que eu fazia tudo todos os dias, mas eu tentava sempre fazer o meu melhor. E outra coisa, no segundo ano de cursinho ainda, eu não estudava por hora, eu estudava por metas. Então, se naquele dia a minha meta era ver função do primeiro grau, ciclo do ouro e filosofia medieval, era aquilo ali. Se eu terminasse 2 horas, se eu estudasse tudo em 3 horas, ou se eu estudasse até 7 horas da noite, era o que eu tinha pra fazer, entendeu? Eu fazia de acordo com aquilo. Então tinha dias que eu terminava, principalmente no meu segundo ano, que foi o ano da pandemia, tinha dias que 6 horas da tarde eu tava livre, porque eu não tinha tempo de locomoção, então eu tinha mais tempo pra estudar. E 6 horas da tarde eu tava livre, mas tinha dias que 7h30 da noite eu ainda tava ali agarrada, fazendo alguma coisa que eu queria fazer a mais, revisando algum assunto. Então é basicamente isso. Eu quis fazer esse vídeo como um apanhado geral da minha preparação, com dicas assim elementares, que eu digo que é daí que você começa, sabe? É a partir de pegando essa minha experiência e colocando na sua vida que você consegue encontrar a sua melhor forma de estudo. Não é o que deu certo pra mim ou o que deu certo pra outra pessoa que vai fazer você ser aprovado. Mas é pegar a experiência de um pouquinho de todo mundo e aplicar de acordo com a sua vida, que eu acho que no final dá tudo certo. Então, assim, qualquer dúvida, eu tô sempre aqui, eu sempre respondo todos os comentários. No meu Instagram também, sempre respondo todas as directs. Então, se vocês puderem, tiverem alguma dúvida e tal, podem me mandar aqui ou no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. Peço muito que vocês se inscrevam no canal, gente. Eu acho que vai vir muita coisa por aí. Vai ter vlog de um evento acadêmico muito legal, que é o próximo vídeo. E eu acho que vocês vão amar acompanhar essa rotina de medicina. Vai ser uma forma de vocês se motivarem, uma forma de vocês verem que
uma pessoa comum como eu, porque eu juro pra vocês, eu nunca fui a aluna de destaque, a melhor aluna da escola ou do cursinho. Eu cheguei aqui e assim, eu não tenho nada diferente de vocês. Então essa é a imagem que eu quero passar, que se eu passei na faculdade, vocês também conseguem realizar esse sonho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ativem o sininho para os próximos vídeos, vai vir muita coisa boa por aí. E eu espero vocês para acompanhar essa minha rotina, viu? Até o próximo vídeo e tchau!